Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa 23ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis, aqui do meu canal de videoaulas. E como eu já falei, acho que no finalzinho da aula anterior, na aula 22, a gente vai ver nesta aula a extensão do conceito de diferenciabilidade para funções de 3, 4 ou mais variáveis. Na verdade, é uma generalização dos problemas que a gente já aprendeu lá naquelas várias partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, de diferenciabilidade para funções de duas variáveis. E eu gastei mais energia para se explicar o conceito, a ideia, o que significa, a questão de quando a função ela é diferenciável, a aproximação linear ela é uma boa aproximação da função para valores próximos do ponto que vai ser, entre aspas, a tangência, como a gente viu na aula anterior, porque quando eu passo de 3 ou mais variáveis, não tem um plano, uma figura de plano, né? Não existe uma interpretação geométrica, mas a gente vai ver nessa aula que quando a função ela é diferenciável, a aproximação linear, ela é uma boa aproximação para pontos x, y próximo do ponto de tangência, como eu falei no final da aula anterior. E todos aqueles teoremas que a gente viu, eles continuam, para funções de duas variáveis, diferenciabilidade de funções de duas variáveis, eles continuam válidos para as funções de n variáveis. Então, é para ser uma aula mais curta, apenas para entender a definição de diferenciabilidade adaptada a funções de n variáveis, inclusive para n igual a 2, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que às vezes acham que só vale para n igual a 3 ou mais. Não. Aqui, na verdade, a gente pode entender que esta aula é uma generalização das aulas 1, 2, 3 e 4 para funções de duas variáveis, ou pensar do contrário, né? Que as aulas da parte 1, 2, aula 1, 2 não, tem a aula parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, de funções de duas, diferenciabilidade de funções de duas variáveis. Ela pode ser vista como um caso particular desta aula 23, pois, afinal de contas, eu estou generalizando o problema, perfeito? Então, esse primeiro parágrafo foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a gente pode estender o conceito de diferenciabilidade de duas variáveis para funções de três ou mais variáveis. E aqui está aquela definição do famoso limite do mal, aquele limitão do mal lá. Então, quando que uma função de n variáveis ela é chamada de diferenciável? Quando existem números epsilon1, epsilon2, epsilon3, epsilon4, epsilon de tal forma que esse limite é zero. É a mesma informação em termos de língua portuguesa, é a mesma fala. Só que aqui está adaptado, todas as notações elas estão adaptadas para funções de n variáveis. Repito, inclusive n igual a 2. Vocês vão perceber que daqui a pouco eu vou escrever a definição. Vocês vão perceber que é a mesma definição lá da parte 1 de diferenciabilidade de funções de duas variáveis, quando eu escolher o n igual a 2 aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma função u igual a f de x1, x2, x3, xn, lá a gente trabalhou com z, né? z igual a f de xy. Pessoal, quando eu só tenho duas, se você quiser chamar de xy, x1, x2, não tem problema, a gente já falou isso em várias aulas. Como eu tenho n variáveis e esse n meu pode ser um n muito grande, por exemplo, eu posso ter um n igual a 47. Eu não tenho 47 letras no nosso alfabeto, então a gente coloca x1, x2, x3, xn, né? Que a gente já sabe que é a primeira variável x, segunda variável x, terceira e assim por diante. Essa notação a gente já é conhecida, né? O padrãozão, o padrão que a gente usa para abreviar isso tudo aqui. Pode ver que é um x diferente desses demais aqui. Uma função de n variáveis, ela é diferenciável num ponto. Aí aqui não é um ponto número a igual a alguma coisa. Por exemplo, lá nas aulas de duas variáveis era ponto 10, ponto 13, ponto 15. Por quê? Porque eu estava com uma função de duas variáveis. Como é que eu tenho uma função de n variáveis? É um ponto A1, A2, A3, AN. Ao invés, lá eu chamava de AB, né? Na funções de duas variáveis eu chamava de AB. Aqui eu estou chamando de A1, A2, justamente pelo mesmo motivo de que eu posso ter uma dimensão grande, né? E aí eu não teria letra suficiente para representar aqui. Então, uma função ela é diferenciável se e somente se existir números reais epsilon1, epsilon2, breca aqui. Para duas variáveis era apenas epsilon1 e epsilon2. Ok? De tal forma que esse limite ele era verdadeiro. Só que era um limite que, do jeito que está escrito aqui, não está igual o que está lá atrás. Aqui está escrito numa forma generalizada, usando o azão. Esse Hzão aqui, ó, eu coloquei ele aqui embaixo, ó, é um H1, H2, H3, HN. Esse Hzão indo para zero aqui, na verdade, vocês conhecem lá como H e K. HK indo para zero. Então aqui ficava uma coisa assim, tipo F ficava de A mais H, B mais K, menos F de AB, menos epsilon1
vezes H menos epsilon2 vezes K dividido pela norma do ponto HK igual a zero. Nossa, professor, o senhor falou um monte de coisa que eu não consegui acompanhar. Não tem problema. A única coisa que eu falei aqui é o que está lá na aula, parte 1 de diferenciabilidade de funções de duas variáveis, e eu vou mostrar para vocês que é exatamente a forma abreviada que está escrito aqui, tá? Vamos primeiro entender o que está escrito aqui dentro de cada uma dessas partes. Bom, essa aqui não é muito difícil de entender, né? F de A é só substituir o A por isso, é uma função de N variáveis. Essa parte A mais H, eu vou pegar esse A e vou somar com esse H aqui. Então, ó, A mais H, só para vocês entenderem. Eu vou pegar o A, que o próprio exercício dá aqui a definição, né, dá no enunciado, mais o H, que eu defini como sendo H1, H2, H3, H4, até o HN. Ao invés de H e K, agora é H1, H2, H3, HN. Então, fica, ó, A1 mais H1, A2 mais H2, A3 mais H3, até chegar no HN, AN mais HN. O que é esse E vezes H que aparece aqui, que na verdade é esse cara aqui? Lá na funções de duas variáveis, vocês conheciam isso como menos epsilon1 vezes H menos epsilon2 vezes K. O menos está colocado em evidência aqui, então fica menos esse produto aqui. É como se fosse E vezes H, mas espera lá. O meu E agora é 1, E2, E3, EN. O meu H é H1, H2, H3, HN. O que é E vezes H? É o E1, epsilon1, epsilon2, epsilon3, epsilon vezes o H1, H2, H3, HN. Essa bolinha aqui, pessoal, é na verdade um produto escalar, como se fossem dois vetores. Vetores de N entradas, mas produto escalar é primeiro vezes o primeiro, ó, epsilon vezes H1, segundo vezes o segundo, epsilon2, H2, terceiro vezes o terceiro, até chegar no último vezes o último, ó, epsilon N vezes HN, e soma. É produto escalar, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo, mais o último vezes o último, né? Passando por todas as entradas, primeira, segunda, terceira, até chegar na última. Quer ver como que vocês... vamos pegar aqui, ó, para N igual a 2. Se eu pegar N igual a 2, a minha U é uma F de x1, x2. Lembrando que N igual a 2, a gente foi o que trabalhou nas partes 1, 2, 3 e 4. Eu só quero mostrar para vocês aquela fórmula, como que você chega, por exemplo, eu vou mostrar para N igual a 2, mas o processo para N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, é exatamente o mesmo. U igual F de x1, x2. Ó, tô pegando aqui, ó. A minha U é F de x1, x2. Lá nas aulas de duas variáveis, ao invés da gente chamar de U, eu vou colocando em vermelho aqui do lado, qual que era a notação que a gente usava? Era Z igual a F de XY. Era no ponto A, U igual a F de XY é diferenciável no ponto A, que aqui no caso da definição é a 1 a 2, se eu pegar N igual a 2. Lá eu falava que era um ponto AB. Tá? Eu estou tentando adaptar o que a gente já conhece para a notação de agora. É uma função Z igual a F de XY era diferenciável no ponto AB se existia epsilon1 e epsilon2 pertencente aos reais. Aqui sim, continuava epsilon1 e epsilon2 pertencente aos reais. De tal forma que vale aquele limite que está aqui, dando igual a zero. Ok? Só que é o seguinte, vamos primeiro resolver quem que é o A mais H do nosso problema, depois esse epsilon, ou E, se você preferir, vezes H. Como que vai ficar isso daqui, ó? Quem vai ser o A mais H? Nesse nosso problema, ele seria A1, A2, mais H1, H2. Ou seja, isso aqui daria A1 mais H, A2 mais A1 mais H1, desculpa, A2 mais H2. Lá na funções de duas variáveis, era isso aqui, ó. A mais H, B mais K. Esse H1 e H2 aqui, ó, eu vou até colocar aqui na frente, eu esqueci de colocar o H. Aqui seria H1 e H2. Lá eu chamava de H e K. Tá? Chamava de H e K. Então aqui fica A mais H e B mais K pela notação anterior. O que seria o epsilon1 e o epsilon2 que aparece lá, subtraindo, multiplicando? Eu peguei o epsilon vezes H, que é o que está aqui, ó. Esse cara aqui, para vocês entenderem bem. Então, isso aqui fica o epsilon1, epsilon2, produto escalar H1 com H2. Ou seja, isso daqui vai dar epsilon1 vezes H1 mais epsilon2 vezes H2. Lá atrás, prestem atenção, aparecia assim, ó.
Eu vou colocar menos, perdão, e agora eu vou colocar assim, ó, epsilon1 vezes H, epsilon2 vezes K. Ao invés de ser H1 e H2, eram H e K. Ok? Eu coloquei esse menos em evidência, vocês vão entender o porquê. Quando eu fizer agora esse limite do mal aqui, ó, vamos primeiro entender o que é H indo para zero. H indo para zero na verdade, você pegar o H1 e o H2 indo para 0, 0. Lá na notação que a gente tinha, era o quê? O limite ia de HK indo para 0, 0. O que vai dar, então, o limite de H indo para 0 de F daquele A mais o H? Estou copiando essa definição aqui, ó. Menos F de A menos E vezes H. Menos F de A menos E vezes H produto escalar dividido pela norma de H dando 0. Já vou escrever aqui embaixo, ó, com as notações lá da aula de duas variáveis. Isso vai ficar limite de HK tendendo a 0, 0. Ó, limite de HK tendendo a 0, 0 de F de quem que é A mais H? A mais H, B mais K. Tá aqui, ó. Quem que é A mais H? É A mais H, B mais K. F de A mais H, B mais K. Menos quem que é o F de A? O A vale A1, A2, que no caso era o AB. Menos F de AB. E presta atenção aqui agora. Tá vendo que esse menos, ele subtrai desse produto todo aqui, ó. Esse menos, que tá aqui na ponta da caneta, tá aqui, ó, subtraindo exatamente essa parcela que tá aqui. E essa parcela é E1 vezes H mais esse. Então, é menos E1H menos E2K. Menos E1 epsilon1 menos epsilon2K. Tudo isso dividido pelo quem que é o H? No nosso caso, é a norma de HK. Norma de HK, tudo isso igual a 0. Esse que está em vermelho, que está em destaque aqui, é exatamente a definição que a gente já viu lá nas funções de duas variáveis, inclusive trabalhou nas partes 1, 2, 3 e 4, a gente acabou se referindo a ela. Eu chamava isso aqui, às vezes, de um limitão do mal, às vezes essa parte de cima que eu chamava E de HK. Então, é apenas para mostrar para vocês que tudo que agora que está aqui em azul, aqui, ó, que eu acabei fazendo, foi adaptando para funções de várias variáveis. Se meu n fosse igual a 3, aqui seria x1, x2, x3, a1, a2, a3, epsilon, y2, y3, h1, h2, h3. Aí, se você quisesse chamar de x, y, z, abc, epsilon, y2, y3, hkt, ou se você quiser chamar de h1, h2, h3, igual tá aqui, não tem problema. Quer chamar de ab, abc ou a1, a2, a3, também pode. É uma questão de que essa notação que está escrita aqui é a notação mais prática para a gente entender como que a coisa funciona. Então, todos os resultados, eles continuam válidos, mas é óbvio que eu vou trazer para vocês os que são importantes, que é o que a gente usa para provar que as funções são ou não diferenciáveis. Então, qual é o resultado padrão? Lembrando que aqui é n variáveis, ó, u igual a f de x é o x reto. Se não existir pelo menos uma das derivadas parciais. Aqui, pessoal, pelo menos uma das derivadas parciais. Aqui não é f de x1, é f de xi, tá? É um erro de digitação aqui. Então, a função ela não é diferenciável. Lá na de duas variáveis, era assim, se não existir ou a derivada parcial de x ou a derivada parcial de y, não era diferenciável. Só que lá só tinha duas variáveis, ou era x ou era y. Aqui pode ter três. Então, pode ser, não existir a derivada parcial da primeira, ou da segunda, ou da terceira entrada. Tá claro? Então, por isso que aqui não é f de x1, é f de xi. Se não existir uma das derivadas parciais, já não é diferenciável. A gente viu isso como calcula lá nas aulas anteriores para funções de duas variáveis. É uma questão apenas de adaptação. Se a função também não for contínua, continua valendo o resultado. Lembrando que se ela é contínua, não garante nada. Mas se ela não for contínua, garante que não é diferenciável. E, por fim, o último teorema, que depois de juntar várias aulas, várias partes, a gente chega nesse último resultado, que é como que a gente mostra que uma função ela é diferenciável. A gente mostra que todas as derivadas parciais existem, tá? Existem.
para valores, no caso, de x diferente do a, no caso de era xy diferente de ab, então as derivadas parciais existem, você consegue calcular a derivada parcial e você consegue mostrar que todas as derivadas parciais são contínuas. Então aqui entra um problema. Quanto mais variáveis tiver o teu problema, mais conta você vai ter que fazer. Por exemplo, se a sua função tiver 4 variáveis, então vamos chamar de variável x, y, z e t. Você vai ter que mostrar que a derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z e derivada em relação a t existem. E além disso, vai ter que provar que essa derivada em x é contínua, essa derivada em y é contínua, essa em z e essa em t são todas 4 contínuas no mesmo ponto de onde você está querendo ver onde ela é diferenciável. Lembre, f é diferenciável num ponto. É naquele ponto que tem que acontecer das funções serem contínuas, as derivadas parciais existirem e forem contínuas naquele ponto. Perfeito? Então, ó, eu só vou fazer um exemplo aqui para vocês, porque é uma questão apenas de adaptação do que a gente já vem feito lá nas outras aulas. Pessoal, o primeiro resultado que eu sempre testo é verificar se ela é contínua, daqueles ali. Porque se ela não for contínua, tecnicamente já não existe, não é diferenciável, tá certo? Então, se for contínua, aí vai lá na aula de continuidade, tá? Se ela for contínua, não garanto nada, aí eu passo para a ideia de, será que as derivadas parciais existem? Se as derivadas parciais existirem, é um indício de que a função é diferenciável, tá certo? Mas é a ideia de seguir essa receita aqui, ó. Tá tudo bem, tá trocada a ordem. Então, primeiro verifico se ela não é contínua. Eu faço assim, particularmente, eu prefiro. Se não for contínua, morreu o nosso problema. É contínua, aí eu verifico se as derivadas parciais existem. Se pelo menos uma não existir, não é diferenciável. Agora, se todas existirem, aí eu preciso verificar se estas são contínuas. Se pelo menos uma delas não for contínua, quer dizer que não é diferenciável. Se todas forem contínuas, é diferenciável. Então, é assim que a gente fecha o ciclo também para funções de n variáveis. Então, ó, primeira questão que a gente vai pensar aqui. Será que f é contínua? Será que f é contínua? Né? Que é contínua em 0, 0, 0. Essa é a pergunta, porque eu quero saber se ela é diferenciável no 0, 0, 0, tá? Isto é, não tem problema esse ponto de interrogação aí não. Será que vale esse limite aqui, ó, limite de f. Pessoal, ó, xão aqui, ó, é aquele xão em negrito, tá? Xão, com xão tendendo a 0, é igual a f de 0. Só para vocês entenderem, ó, eu só vou fazer nesse primeiro. Esse aqui é o ponto 0, 0, 0, na verdade. Esse aqui é o meu XYZ, ao invés de X1, X2, X3, eu estou chamando de XYZ porque aqui é XYZ, tá? E esse aqui também é XYZ e esse aqui também é 000, tá certo? Eu só abreviei para a gente poder trabalhar com aquela notação abreviada. E é aquele lance, né, que eu vou olhar, para ver se é contínuo, é lá na aula de continuidade mesmo. Eu vou olhar, chama esse lado de A, esse lado de B, e vamos analisar. Quanto que dá o F, vamos usar a notação padrão agora, né, aberta. F de 0, 0, 0. F de 0, 0, 0, quando XYZ é igual a 0, 0, 0, dá 0. Então, isso daqui. Agora a gente precisa verificar se esse limite existe e dá 0. Se der 0, quer dizer que é contínua a função, porque vai valer a igualdade, né? O lado A vai ser igual ao lado B. Se for diferente de 0 ou o limite não existir, não tem como você falar que uma coisa que não existe é igual a 0. Então, a igualdade não é satisfeita. Se a igualdade não é satisfeita, não é contínua, portanto, não é diferenciável, tá? Essa função aqui agora, a gente tem que calcular, então, o limite dela. Então, o limite dela vai ser sobre esse cara aqui, essa é a parte da função, porque o limite de XYZ tendendo a 0, 0, 0, que é o que está acontecendo aqui, os valores de XYZ são diferentes de 0, 0, 0, tá? Porque, afinal de contas, é um limite, por definição, nunca vai dar igual, e sim muito próximo. Essa função aqui, não tem como, ó, tem meio que aquele cheiro que parece que é meio limitada, tal, e tudo mais. Então, dá para você pensar nos resultados, não dá para substituir direto, tem que pensar em toda aquela aula de limite. Mas eu já verifiquei esse exercício aqui e eu já sei que esse limite não existe.
Então, como que a gente mostra que o limite não existe? Pega duas curvas. E quais foram as curvas? Curvas ou caminhos, tá? Melhor dizendo. Então, para fazer o item B, ó, eu vou pegar o seguinte, dado o caminho, o caminho C1 vai ser x igual a y igual a zero, e o z vai pertencer aos reais. Pessoal, esse caminho aqui, ó, é o eixo z, tá? Lembrando que aqui nós estamos com uma função de 3 variáveis, então o domínio está na terceira dimensão. Então, quando você pega x e y igual a zero e o z varrendo nos reais, você está pegando exatamente o eixo z, né? Porque, ó, lá no sistema tridimensional, você não andou nada para x, então x é zero. Você não andou nada para y, y é zero. E o z varia nos reais, dá exatamente o eixo z, tá certo? Isso daqui é um caminho que passa pelo ponto 0, 0, 0, tá? Temos... Bom, o x vai ser igual a y igual a zero. Então, x é igual a zero, y é igual a zero, mas o z nunca é zero. Então, é o z quem está se aproximando de zero, já que esses dois são iguais a zero. Então, o limite do meu x se aproximando de zero, da minha f de x, lembrando que aqui é aquela notação grande, tá? Sobre o caminho C1, vai ficar limite, aqui eu vou ser obrigado a fazer assim, ó, x é igual a y igual a zero, e o z se aproxima de zero. O z não pode ser igual a zero, já que esses dois aqui são iguais a zero. E aí, como que vai ficar, ó? X vezes y, y vezes z, mais x vezes z. Bom, acompanha comigo, se o x e o y são iguais a zero, zero, aqui vai dar zero, mais zero, certo? Mais zero. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, zero, mais zero, mais zero. Tudo isso dividido por x é zero, y é zero. Zero ao quadrado, mais zero ao quadrado, e z ao quadrado fica. Então, fica z ao quadrado aqui. Moral da história, isso aqui deu zero. Beleza? Qual que é o próximo caminho que eu vou pegar? Eu vou pegar o caminho dado o caminho C2. Dado o caminho C2. X igual a y com z igual a zero. Pessoal, que caminho é esse daqui? Essa daqui, ó, é a reta y igual a x no plano xy, tá? Para quem não entendeu, ó, imagina o seguinte. Estou aqui com o sistema tridimensional. Estou fazendo aqui na minha mão, olhando aqui na câmera. Imagina que esse aqui é o eixo x e esse é o eixo y e o z está aqui. A reta x igual a y, ela está exatamente, ó. Tá vendo a ideia? Imagina que aqui, ó, vamos olhar lá como se fosse no plano. Esquece o eixo z. Eixo x, eixo y, a reta y igual a x é essa daqui, certo? Agora eu vou deitar ela, então ela fica lá no plano z igual a zero. Entenderam a ideia? Ok, ó, a perspectiva é isso. Né? Vou fazer um rascunho aqui que talvez vocês enxerguem melhor na planificação aqui, ó. Então, x, y e z. Se você for pegar, é essa reta aqui, ó. Porque é onde o x é igual a y, é onde o x é igual a y, é onde o x é igual a y. Se você fosse pegar e olhar só para o plano xy, como eu estava falando agora há pouco, é essa reta aqui, ó. Tá? Vou até fazer ela em vermelho, para vocês entenderem que é essa mesma reta aqui, ó. É reta x igual a y. Perfeito? Só que está no plano z igual a zero. Eu peguei esse caminho aqui. Pegando esse caminho, o que vai acontecer? O limite do x da f de x sobre o caminho C2 vai ser o z é igual a zero. Se o x é igual a y, se o x vai a zero, o y também vai a zero, certo? Então, nesse caso aqui, eu fiz assim, o z é igual a zero, certo? X é igual a y, e aí eu escolho um dos dois, o x vai a zero. Tá certo? Então, é só pra gente lembrar aqui que eu vou ter que substituir z por zero, x por y, mas alguma coisa vai ter que tender a zero. Aí, no caso, eu não posso falar que é o z que vai tender a zero, porque o z é igual a zero. Se o x é igual a y, eu posso falar que tanto o x vai a zero ou quanto o y vai a zero. Beleza? Não tem problema. Mas alguém tem que continuar indo para algum lugar de zero aqui. Substituindo aqui, ó, dá uma olhada. O x é igual a y. Então, isso aqui vai dar o quê? X vezes x, 10x ao quadrado. X vezes zero, porque z é zero agora. Ó. Tá? E tá. Beleza? E z vezes x. O z é zero. Então, vou dar zero vezes x. Eu vou passar limpo aqui, então. Vai ficar x vezes x mais x vezes zero mais zero vezes x. Tudo isso sobre. Agora, o denominador.
x é igual a y, então eu vou substituir o y por x. O x ao quadrado permanece, y é igual a x, então fica x ao quadrado, então fica x ao quadrado mais x ao quadrado mais 0 ao quadrado, porque z é 0. Então, x quadrado mais x quadrado mais 0. O que vai dar esse limite? Esse limite vai dar limite de x tendendo a 0, tá vendo que agora ficou uma coisa só com x mesmo, de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Certo? Ó, x quadrado mais x ao quadrado. Aqui dá 0, 0 e 0. Quanto que deu esse limite? Deu meio, porque esse daqui cancela com esse. Ó, o que aconteceu? Limites diferentes. Como? Só concluindo para a gente poder já encerrar esse exercício. Como o limite da f de x. Aqui, pessoal, não é x tendendo a 0. Tem uma correção aqui. Apaga isso e coloca assim, sobre o caminho C1. É diferente do limite... Lembrando que esse x aqui é XYZ, tá? Eu estou usando a abreviação nossa lá. É diferente do C2, segue que não existe o limite. Olha a sequência de não existe o limite de x tendendo a 0 da f de x, donde f de x não é contínua. Vocês entenderam o porquê da onde que veio esse donde, né? Se o limite não existe, a igualdade não é satisfeita. Quer dizer que isso daqui, se não é satisfeito, que não é contínuo. Então, donde a f do x não é contínua em 0, lembrando que esse 0 aqui é o 0, 0, 0, e, portanto, pelo teorema que a gente já viu nessa aula e nas aulas anteriores também, de funções de duas variáveis, f não é diferenciável em... Aqui eu vou reforçar, tá? 0, 0, 0. Ok? Bom, com isso a gente já encerra essa aula e a gente vai partir para mais uma aula de adaptação na próxima aula de funções de 3 ou mais variáveis, que é aquela parte de diferenciais. É óbvio que aqui não vai ter como a gente usar uma interpretação geométrica, aquela história de pegar um ponto AB e andar um delta x, um delta y, né? E aí eu pego isso daqui numa terceira dimensão e imagino a superfície, o plano tangente, não tem essa interpretação geométrica. Mas em termos de várias variáveis, aquela questão do delta z, dz, ser próximo do outro, um ser mais difícil do que o outro de calcular, ela continua verdadeira para funções de 3, 4 mais variáveis, tá certo? Então, a gente se vê na nossa próxima aula, um grande abraço e nos vemos em breve. Valeu, pessoal!